Meus amigos e amigas, estamos começando mais uma vez o nosso programa Pergunte e Responderemos. Nesse programa, nós queremos responder a sua pergunta de maneira assim bem objetiva. Então, você pode mandar sua pergunta de maneira assim bem sucinta. Pode usar aí o telefone 12 31 86 2600, pode usar também o Facebook e pode mandar também pelo e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cancionnova.com. Ok? Aí respondemos a sua pergunta. Mas vamos começar rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos dê hoje a sua bênção, a sua graça. Hoje, dia da exaltação da Santa Cruz, né? A igreja celebra a grandeza da cruz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está vendo aqui, né, ao lado do Cristo crucificado, este livro, Carta aos Amigos da Cruz. Um livro maravilhoso, escrito por um santo da igreja, São Luís de Montfort, o mesmo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. É um livro que ajuda a gente a entender o mistério da cruz, né? E viver aquilo que Jesus disse, né? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Renuncie às coisas erradas da vida e me siga, né? Siga o Evangelho, me siga, né? Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Esse livro mostra exatamente isso, né? Muito bem, quero aqui explicar também uma coisa muito interessante. Por que hoje a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro? Por quê? Uma coisa muito interessante. A cruz de Cristo foi encontrada por volta do ano 340 pela mãe do imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo no ano 313 e foi para a Terra Santa, ela procurava a cruz de Cristo. E o bispo de Jerusalém, que era São Macário, na época, a levou ao local da crucificação, ao local do sepulcro, e ela mandou fazer uma escavação enorme ali, porque ela era mãe do imperador, tinha muitos recursos, né? O imperador era dono do mundo, né? Era o César romano. Bem, ela encontrou 3 cruzes, identificou a cruz de Cristo de maneira muito interessante. São Macário, diante das 3 cruzes, fez uma oração e pediu a Jesus que mostrasse qual é a cruz que era a dele. E pediu que ele mostrasse da seguinte maneira: pegaram uma pessoa enferma, uma pessoa que era aleijada, e pediram a Jesus o seguinte: quando essa pessoa tocar a cruz de Cristo, que ela fique curada. Isso foi feito. Tocou as cruzes, e numa das cruzes, a pessoa, quando tocou, ficou curada daquela paralisia. Então, identificaram a cruz de Cristo. Ela levou a cruz de Cristo para Constantinopla, onde o seu filho era o imperador. Só que lá por volta do ano 600, os persas dominaram, numa guerra contra o Império Romano do Oriente, roubaram a cruz de Cristo e levaram embora. Essa cruz foi recuperada, mais ou menos por volta do ano 600 e pouco, né? E exatamente no dia 14 de setembro. Por isso, o 14 de setembro ficou a festa da exaltação da Santa Cruz. Por quê? Porque quando a cruz voltou para Constantinopla, os cristãos fizeram uma grande festa. Então aí ficou a festa da exaltação da Santa Cruz. Essa cruz não existe mais, porque infelizmente ela foi transformada em relíquias e se espalhou pelo mundo inteiro. É o que a gente sabe sobre a cruz de Cristo. Muito bem, quero saudar os amigos que estão aqui. Temos gente aqui de Santo André, São Paulo. Quem são? Sejam bem-vindos. Aí a grande Santo André, parte do ABCD. Mauá, São Paulo, também uma grande cidade de São Paulo. Santo Amaro, São Paulo, também. Niterói, Rio de Janeiro, quem são? Está ali. Mogi das Cruzes, São Paulo. Ok? São vocês? Ok. Olha, sejam bem-vindos. Vamos então aqui às perguntas do programa. Quero começar aqui mostrando o livro do Márcio Mendes. Como se dar bem com quem você quer bem. Como se dar bem com a sua esposa, com seu marido, seus filhos, seus colegas de trabalho,
Às vezes a gente quer bem a pessoa, mas tem temperamento diferente, né? Às vezes tem religião diferente. Às vezes tem, não sei, hábitos diferentes. Então, o Márcio escreveu um tratado aqui, né? Então, simplesmente 300 páginas, né? Está aqui o Márcio. O Márcio é um grande pregador da Canção Nova, um menino muito experiente, tem teologia cursada, né? O Márcio faz aí o programa de manhã, Sorrindo para a Vida, né? Beleza, está aqui o livro dele, você pode adquirir aqui na Canção Nova. E você está vendo aqui muitos outros livros. Olha aqui, rapidamente vamos fazer um panorama. Orações de todos os tempos da igreja, são todas as orações desses 2000 anos da igreja, aquelas orações básicas, né? Eu levei uns 5 anos para fazer essa seleção. Sereis uma só carne, sobre o casamento, né? Breviário da Confiança, uma beleza. É o melhor livro que eu conheço, sinceramente, para fortalecer a nossa confiança em Deus, sobretudo nas horas difíceis, doença, morte, desemprego, sabe? Verdade. Não é meu não, esse livro é de um padre muito famoso, já morreu, padre Monsenhor Ascânio Brandão, morreu com fama de santidade, né? Problemas no casamento, né? Todo casamento tem seus problemas, dogmas da fé, a doutrina católica, no coração da igreja, aquilo que o Espírito Santo depositou no coração da igreja nesses 2000 anos, enfim, tem muita coisa aí para você, né? Fortalecer a sua vida espiritual. Olha ali, os anjos, Jovem Levanta-te, um livro para os jovens, né? Muita coisa boa para você. Eu gosto de mostrar os livros porque, né, o Olavo Bilac dizia assim, um país se faz com homens e livros. Homem no sentido de pessoas educadas e livros, né? Então, o livro realmente é uma ferramenta extraordinária. Agora, a gente tem que ler coisa boa, porque se ler também coisa ruim pode estragar a formação, né? Muito bem, vamos aqui então às perguntas de hoje. A primeira pergunta, né, é da Fabiana de Souza, de Petrolina, em Pernambuco. Ela diz que não é sócia contribuinte da Canção Nova. A produção deixa isso registrado aqui. Ajude a Canção Nova. A Canção Nova precisa muito. Olha, a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, não tem subsídio governamental. É matar um leão a cada mês, ou matar 30 leões a cada mês, né? Para poder manter rádio, TV, casas de missão. Bom, há mais de 10 anos tem um senhor na comunidade, onde ele já foi casado e a esposa o largou. Ele é do Ministério de Intercessão e após muitos anos ele se apaixonou por uma participante da comunidade e estão morando juntos. Essa participante nunca foi casada e as pessoas da comunidade gostariam de saber, de acordo com a igreja, como ficaria a situação dele dentro da comunidade. Bom, se ele mora com a pessoa, não é casada com a pessoa, então não é bom que ele exerça nenhuma atividade na comunidade. Atividade assim, eu digo, em que ele apareça. Por exemplo, não sei, coordenar um grupo de oração, ministrar a Eucaristia, porque não está vivendo de acordo com as normas da igreja, né? Para viver com alguém, como uma pessoa casada, tem que estar casado, né? Tem que receber o sacramento do matrimônio, ok? Então, ele não deve ser assim discriminado nem nada disso, mas de acordo com o que diz o catecismo da igreja, uma pessoa nessa situação não deve exercer certas atividades na igreja. Agaci Soares, de Casinhas, em Pernambuco, ela pergunta o seguinte: os grupos de orações e novas comunidades hoje têm levado muito à vinda do Espírito Santo. Na sua opinião, esta vinda acontecerá da mesma forma como em Pentecostes ou será de uma forma gradativa, de um a um? Não é, o Agaci, não é como no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi um derramamento do Espírito Santo assim, inclusive com efeitos extraordinários. Por quê? Porque ali era como que o nascer da igreja. Então, foi aquela apoteose em Jerusalém, né? As pessoas ouviram aquele barulho como que de um vento impetuoso, diz o evangelista São Lucas, né? E os apóstolos fizeram aquela pregação tremenda, São Pedro fez, com conversões de 3.000 pessoas. Então, foi o marco do advento da igreja. Então, evidentemente, hoje, a vinda do Espírito Santo aos nossos corações não é mais uma vinda assim, com sinais exteriores, né?
mais clara, algo interior, algo que deixa os seus efeitos na pessoa. Quais são os efeitos da pessoa ser batizada no Espírito Santo, ser renovada, receber a efusão? Os efeitos: a pessoa gosta de rezar, a pessoa gosta de ir na missa, de confessar, de ler a Bíblia, ama a igreja, gosta de rezar o terço. Os sinais exteriores da vida da pessoa, os sinais da fé, é que mostram que a pessoa está renovada no Espírito Santo. Ela tem gosto pelas coisas de Deus, gosta de pregar para os outros, gosta de evangelizar, ou seja, ela gosta do que Deus gosta. Eu escrevi um livro explicando isso, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, olha. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Eu entrei na Renovação Carismática Católica em 1974, com o Padre João. Olha, tem 42 anos. Esse livro é tudo que eu aprendi na Renovação Carismática Católica. O que é a vinda do Espírito Santo, o que é ser batizado no Espírito Santo, o que são os dons, o que são os frutos, quais são os efeitos, o que é viver uma vida no Espírito Santo. Ok? Então, aqui pode ajudar quem fez essa pergunta. Márcia Patrícia Silva, via Facebook, ela pergunta: na celebração eucarística, durante a liturgia da palavra, aquele que proclama a leitura faz a reverência na frente do altar ou diante do padre? Veja bem, tanto o altar quanto o padre representam Jesus Cristo. O altar representa Jesus Cristo e o padre também representa Jesus Cristo. Então, a reverência aí pode ser a ambos. Porque a igreja ensina que Cristo, ao mesmo tempo, ele é o altar, ele é o cordeiro e ele é o sacerdote, ao mesmo tempo. Então, o sacerdote celebra in persona Christi, na pessoa de Cristo, e o altar também simboliza Cristo. Por quê? Porque o sacrifício foi feito no corpo de Cristo. Então, Cristo é o próprio altar. Então, a reverência pode ser feita a ambos. João Pedro Ferreira, de São José de Piranhas, em Pernambuco. É verdade que Adão e Eva são santos e estão no céu? Ô, João Pedro, a igreja não canonizou Adão e Eva, mas há uma tradição, inclusive há uma oração muito interessante, que a igreja coloca na liturgia das horas, no dia do sábado santo, em que mostra Jesus descendo à mansão dos mortos, encontra-se com Adão e Eva e os resgata. Mas não quer dizer que a igreja canonizou Adão e Eva, ok? Há uma, vamos dizer assim, uma certa tradição da salvação deles. Luiz Carlos, via Facebook: namora uma pessoa que já foi casada, ela não recebe a comunhão. Eu não fui casado, eu posso receber a comunhão? Olha, ô Luiz Carlos, se é só um namoro, e vocês querem depois viver uma vida de acordo com as normas da igreja, ou seja, querem se casar, né? Querem viver direitinho. Se é só um namoro, uma coisa provisória, eu não vejo aqui empecilho para a comunhão. Deixa eu ver, namoro uma pessoa que já foi casada, ela não recebe a comunhão. Bom, o fato dela já ter sido casada é complicado. Por quê? É complicado por quê? Vou explicar. Porque a separação de uma pessoa não extingue o matrimônio. Então, a pessoa continua casada. Você fala que ela foi casada, ela é casada. Ela não está vivendo junto mais, mas ela é casada. Então, namorar uma pessoa que é casada, ou seja, que a igreja não declarou a nulidade do casamento dela, ela é casada. Então, realmente, namorar uma pessoa que é casada é complicado. Aí, consulte o seu confessor para ter um discernimento mais exato. Mas eu aconselharia você a não viver esse namoro. Viva uma amizade. Olha, quando você conseguir declaração de nulidade do seu casamento, a gente começa então a namorar, pode ficar até noivo, pode até casar, já que você não é casado. Ok? Elizabeth Pereira da Silva, né? Montemor, São Paulo. Ela pergunta via telefone, ela diz que é sócia contribuinte da Cancional. Para comungar, é preciso confessar antes? Elizabeth, é preciso se tiver pecado grave. Porque o pecado leve, o ato penitencial resolve, vamos dizer assim. Mas o pecado mortal, aquele pecado que pesa na consciência da gente,
Aí a igreja fala, aí é preciso a confissão. Agora, veja bem, mesmo que a gente não tenha, assim com clareza, pecados mortais na consciência, é bom confessar, assim, mais ou menos uma vez por mês. Por quê? Porque a confissão, ela não é só para perdoar pecado. A confissão cura, a confissão liberta. O catecismo da igreja chama a confissão de sacramento de cura. A confissão e a unção dos enfermos. Então, eu gosto de confessar uma vez por mês. Tenha pecado grave ou não tenha pecado grave. Claro que quando eu tenho pecado grave, eu confesso antes. Mas mesmo que eu não tenha pecado grave, uma vez por mês, porque, sabe, é assim uma graça que você recebe. Até para não pecar. Que os santos falam que a confissão fortalece você para você não cair no pecado, como a comunhão também. Eu escrevi 2 livrinhos, então aqui, sobre esses 2 assuntos, confissão e comunhão. Ajuda a refletir sobre isso. Como confessar, quando confessar, como você fazer o exame de consciência, como se preparar para a comunhão, como não deixar a comunhão cair numa rotina, entendeu? Esses 2 livrinhos são para ajudar nesse aspecto. Alberto Fagundes, de João Pessoa, na Paraíba. Aliás, o João Pedro Ferreira é Paraíba, São José de Piranhas. Acho que falei Pernambuco, é Paraíba. É correto os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão entrarem em procissão com o padre, receber a comunhão sob 2 espécies na mão e o padre não distribuir a Eucaristia na missa? Bom, vamos por parte. Os ministros da Eucaristia entrar em procissão com o padre, não há problema, ok? Agora, receber a comunhão sob 2 espécies na mão, aí não pode. Tem um documento da igreja, bem claro, esse documento eu coloquei neste livro aqui, para entender e celebrar a liturgia. Esse livro aqui, eu coloquei aqui um documento muito importante sobre a Eucaristia, que se chama Redemptione Sacramentum, ou seja, o sacramento da redenção, onde o Papa João Paulo II, ele coloca o seguinte: como é que deve ser celebrada a missa, a comunhão como é que tem que ser feita, a homilia como é que tem que... Ou seja, ele disseca a missa profundamente. Este documento aqui diz o seguinte, que quando se faz a comunhão em 2 espécies, tem que receber na boca. O ministro molha a hóstia no vinho consagrado e coloca na boca da pessoa. Por quê? Vai colocar a hóstia molhada na mão da pessoa, a mão da pessoa vai ser tocada com o vinho sagrado, não pode, então vai na boca, ok? E também não pode, veja bem, está no documento, estou falando que está no documento. Não pode, por exemplo, o ministro dar para a pessoa que vai comungar e a pessoa molhar no vinho consagrado. Não, é o ministro que tem que molhar no vinho consagrado e colocar na boca da pessoa, ok? Então aí, outra coisa que ela pergunta aqui, e o padre não distribui a Eucaristia na missa? Está errado, o padre, ele tem que distribuir a Eucaristia. A primeira pessoa que tem que distribuir é o sacerdote. Por quê? Está no documento. Por quê? Porque o padre representa Jesus Cristo no altar. Então, a liturgia diz assim, na Santa Ceia é Jesus quem deu a Eucaristia para as pessoas, tomai e comei. Então, quando o padre, ele vai distribuir a Eucaristia, ele repete esse gesto de Cristo. Inclusive, o documento diz o seguinte, que só se deve colocar ministro da Eucaristia para distribuir a Eucaristia junto com o padre, quando tem muita gente. Quando não tem muita gente, o documento manda o padre distribuir sozinho, porque diz que o ideal é a pessoa comungar com o padre. Por quê? Porque o padre representa Jesus, o ministro não. O ministro é um auxiliar, o padre representa. É interessante. Então, padres que ficam sentados e mandam os ministros distribuir a Eucaristia, eu sinto dizer, mas de acordo com a Redemptione Sacramento, está errado. Não está cumprindo a norma litúrgica que a igreja prescreve. Bem, vamos em frente aqui com outras perguntas. Divino
Alves Moraes, o Divino é de São Paulo, capital. Sócio pelo boleto bancário. O boleto bancário você recebe com a revista mensal da Canção Nova e faz a sua contribuição. E eu gosto de lembrar que é o seguinte, nunca faça um depósito com menos de R$10. Por quê? Porque R$10 é o custo da revista, é o custo do correio e o custo do banco. O banco cobra para receber aquilo. Isso custa R$10. Se você dá R$10, a Canção Nova não recebe nada. Você vai estar ajudando a gráfica, o correio e o banco. Mas a Canção Nova não vai receber nada. Entendeu? Então, abra um pouco mais a mão aí. Entendeu? Para que não receba alguma coisa, tá? Os evangélicos podem ser salvos sem o sacramento da confissão? Veja, eu vou dar uma orientação aqui geral. A igreja diz assim, o catecismo da Igreja Católica diz assim, que a salvação está na Igreja Católica, né? Os santos padres dizem isso. Mas o catecismo, quando explica essa frase, o catecismo diz assim, que uma pessoa que sem culpa não conheceu a igreja, não conheceu o evangelho, não conheceu Jesus Cristo, pode se salvar? Pode. Desde que ela tenha vivido de acordo com a sua consciência. Então, essa questão que se pode se salvar, não pode se salvar, só Deus pode decidir. Por quê? Só Deus tem condições de saber se a pessoa tinha convicção. O catecismo fala uma coisa interessante. O catecismo diz assim, se a pessoa sabe que a Igreja Católica é necessária à salvação, veja bem, se a pessoa sabe que a Igreja Católica é necessária à salvação, ela tem consciência profunda disso, foi evangelizada, foi catequizada, e ela sabe. E ela rejeita a igreja, ou ela não quer permanecer na igreja, o catecismo fala que ela pode estar pondo em risco a sua salvação. Agora, a pessoa que nasceu lá no espiritismo, nasceu no protestantismo, nasceu no budismo, ela não tem consciência disso. Entendeu? Então, Deus é justo. Deus não vai condenar uma pessoa de qualquer jeito. Agora, não quer dizer que a igreja quer deixar a pessoa se salvar lá. Não, Jesus falou, ide pelo mundo inteiro. Pregar o evangelho a todas as criaturas. Por isso que a igreja vai pelo mundo inteiro. Não é porque a pessoa pode se salvar por causa da ignorância dela que a igreja vai deixar ela na ignorância. Não. Às vezes há esse erro, né? A pessoa pensa assim, não, coitado do índio, deixa o índio lá, ele vai se salvar lá na pagelança dele, vamos levar para ele só o bem-estar material. É levar a fé e o batismo, levar a catequese da igreja. Né? Como fizeram com o Brasil, quando o Brasil foi evangelizado. Vieram para cá os jesuítas, vieram para cá os franciscanos, dominicanos, para quê? Para evangelizar os índios. Né? E evangelizar. Muito bem, Jefferson da Silva, via Facebook, pergunta o seguinte, é permitido representar Deus Pai através de imagem? É permitido. A gente não representa o Espírito Santo através de uma pomba? O Espírito Santo não é uma pomba, mas é um símbolo. O fogo, a luz, o dedo, o vento, são símbolos do Espírito. O Pai, muitas vezes representa o Pai como um senhor, né? Um ancião. Não tem problema nenhum, né? Desde que a gente saiba que o Pai, ele não tem corpo. O Pai é puro Espírito. O Espírito Santo é puro Espírito. Mas nós precisamos de imagens, porque nós somos materiais. Então, a igreja não proíbe. É como a bandeira do Brasil. O Brasil não é uma bandeira. O Brasil somos nós, os brasileiros. Mas a bandeira nos representa, é um símbolo nosso. Né? Não há problema. Edicélia Maria, de São João do Paraíso, em Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte, qual a opinião da igreja em relação à hipnose, quando é realizada por sacerdote? Veja, a hipnose é uma técnica hoje científica. Então, não é um problema da igreja a hipnose, porque a hipnose não é um problema de religião. Então, a igreja, não há um documento da igreja falando de hipnose. Agora, a hipnose, do que eu já tenho lido das pessoas habilitadas, a hipnose, ela pode ser realizada por uma pessoa que tenha capacitação e habilitação, porque não é uma coisa simples. Ok? Então, há que ter
competência na coisa. Né? Agora, a igreja não aceita a hipnose se for aquela hipnose de regressão de vida para a pessoa chegar em outras vidas em que ela viveu. Aí a igreja não aceita, por quê? Porque aí envolve reencarnação. E a igreja não aceita a reencarnação. Ok? Então, a hipnose puramente científica, por pessoa habilitada e capacitada, a igreja, eu penso que a igreja não é contra, porque a igreja não é contra aquilo que a ciência aprova. Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai para as perguntas que chegaram por e-mail. Você vai ver aí que o intervalo é muito rápido. Espere aí. Muito bem, de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Antes de responder as perguntas que chegaram por e-mail, eu tenho aqui uma comunicação a fazer. O encontro aqui na Canção Nova, de 16 a 18 de setembro. É um acampamento, não é? Na Trilha da Cura. Na Trilha da Cura, com a comunidade Betânia, ok? A comunidade Betânia foi fundada pelo saudoso Padre Léo, em 1995. Então, aqui na Canção Nova, com muitas pregações, testemunhos, orações para a cura, adoração ao Santíssimo, né? E vai ter também um show no sábado, né? Show Misericórdia em Canção e Testemunhos, ok? Você pode ter as informações pelo site eventos.cançãonova.com e pelo telefone 12 31 86 20 55, ok? Muito bem. Eu quero colocar duas coisas aqui, mais dois avisos. Primeiro, eu queria lembrar que eu tenho pelo meu site, o site cleofas.com.br, eu tenho uma escola da fé online. O que é isso? É um curso de teologia à distância. Né? Se você tem vontade, na sua casa, no computador, todo dia, estudar um pouco de doutrina católica, teologia, né? Você pode entrar no site cleofas.com.br, tem uma janelinha lá, escrito Escola da Fé Online. Você se inscreve e pode acompanhar. Qual é o conteúdo? É o seguinte, todo dia tem um vídeo gravado, 10 a 15 minutos, tem uma matéria escrita e tem uma matéria para ouvir, todo dia, ok? Então você vai gastar aí uma meia hora por dia, todo dia de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira, eu respondo as perguntas que os alunos mandarem sobre as dúvidas que eles tiverem. É uma escola. Qual é o conteúdo? O conteúdo é a teologia sistemática, é a cristologia, mariologia, pneumatologia, escatologia, doutrina social da igreja, história da igreja. Quer dizer, é um curso que a teologia tem mais de 20 disciplinas. Né? Então, muitas pessoas me escreviam, olha, eu gostaria de fazer um curso à distância, de teologia e tal. Não tem diploma, porque não é uma escola. É para você aprender doutrina. Quem está interessado em aprender, ok? Outra coisa que eu gostaria de comunicar é que nesse sábado, que é de 17 de setembro, eu estarei, se Deus quiser, na cidade de Maringá, lá no Teatro Marista de Maringá, com um evento muito interessante. É o 2º Congresso de Empreendedores Católicos, uma coisa diferente, mas que eu tenho apreciado muito de trabalhar. O que é um empreendedor católico? Toda pessoa que empreende alguma atividade. Uma pessoa, por exemplo, que, não sei, coordena aí uma pastoral na igreja, uma pessoa que tem uma pequena empresa, uma pessoa que é um grande empresário, ou seja, uma pessoa que empreende alguma coisa, um empreendedor. E que é católico, o que é preciso para ele ter, né, no seu empreendimento uma visão católica? Então, o título das pregações é a ética cristã, né, na vida do empreendedor católico. Então, o pessoal ali de Maringá, outras cidades mesmo, em torno que quiserem, no sábado, 17 de setembro, a partir aí das 8 horas da manhã, no Teatro Marista, e tem um site, inclusive você pode ter as informações. O site é empreendedorescatólicos.com.br. Muito bem, vamos às perguntas que já estão aqui na tela, né, do nosso plasma. Por que Nossa Senhora nos pede para rezar o rosário? Eudaísa Martins. Eudaísa, olha, se Nossa Senhora pede, eu acho que já basta isso, né? Se do céu ela vem e traz, olha, vamos rezar o rosário. Ela ensinou para São Domingos de Gusmão, lá por volta do ano 1100. Diz que São Domingos, ele converteu mais de 100 mil hereges cátaros, aqueles que fizeram acontecer a Inquisição, rezando o rosário.
O rosário ele é cristocêntrico, ele é baseado em Cristo. A gente medita a paixão de Cristo, a vida de Cristo, a infância, a vida pública, a paixão de Cristo e a glorificação. Então, o rosário ele é cristocêntrico. Qual é a palavra que está no meio da Ave Maria? Jesus. Na encíclica que o Papa João Paulo II escreveu sobre o rosário, Rosário da Virgem Maria, o Papa João Paulo diz assim: a Ave Maria gira em torno da palavra Jesus, como se fosse assim uma porta em torno de uma dobradiça. Porque a palavra que está no meio da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí vem Santa Maria, mãe. Não, você 50 vezes você glorifica Jesus. João Paulo II dizia: é a minha oração predileta. E todos os papas disseram isso. Todos os papas, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Francisco. Olha, gente, Nossa Senhora disse lá em Fátima: o terço é uma oração que ajuda a resolver qualquer problema, de ordem pessoal, familiar, nacional e internacional. Olha, o terço, meus amigos, é uma corrente que amarra o demônio. Não tenha dúvida disso, não. Por isso que ele é em forma de uma corrente. Vamos lá. Osmar de Jaraguá, em Goiás. O que dizer aos protestantes quando argumentam que a Igreja Católica matou muitos cristãos? O que foi isso e quando? Bom, na verdade, os católicos mataram muitos protestantes, os protestantes mataram muitos católicos. Por quê? Porque todo mundo sabe que lá no século XVI, depois da reforma de Lutero, houve as chamadas guerras de revolução. O que eram guerras de revolução? Católicos contra protestantes. E aí, meu amigo, é morte dos dois lados. Então, não é só católico que matou protestantes, entendeu? Outra coisa, houve a Inquisição Católica. A Inquisição nunca matou ninguém na Inquisição. Quem colocava as pessoas à morte era o Estado Civil, o chamado braço secular. A Igreja, pelo Tribunal da Santa Inquisição, dizia: fulano de tal é herege quanto mais. Herege que não se arrepende. Como estava em vigência o direito romano na época, e o direito romano dizia que o crime contra a religião era um crime civil, e a pena de morte, de acordo com o direito romano, a pena de morte era prescrição, o Estado Civil levava a pessoa à morte. É verdade. Agora, meus amigos, a Reforma Protestante fez também uma Inquisição. O seu Calvino, em Genebra, colocou mais de 50 pessoas na fogueira. Seu Calvino protestante. O protestantismo, quando chegou aqui na América do Norte, quantos e quantos índios foram sacrificados pelos protestantes? No Brasil, os primeiros mártires que houve no Brasil, em Cunhaú, Uruaçu, no Rio Grande do Norte, foram calvinistas protestantes que mataram cerca de 70 pessoas ali no Brasil, invadiram uma igreja, fecharam a porta e mataram todo mundo. Quem eram? Calvinistas protestantes. Então, vamos parar com esse negócio de dizer que o católico matou o protestante, ambos se mataram. Porque no século XVI e XVII não havia, como hoje, não havia a tolerância religiosa. Quem tinha uma religião não admitia que o outro tivesse a outra e vice-versa, então havia as guerras de religião. Houve. Não tem dúvida. A Guerra dos 30 anos na Europa, a famosíssima Guerra dos 30 anos, guerra de católico contra protestantes, na Europa inteira. Eram outros tempos, outra cultura, outra mentalidade. Hoje nós temos que apagar isso, enterrar isso e viver o quê? A liberdade religiosa que a igreja fala. Quer ser protestante? Seja, Deus te abençoe. Quer ser católico? Seja, Deus te abençoe. Quer ser espírita? Seja, Deus te abençoe. Não vamos brigar por causa de religião mais. Hoje o que vale é isso. Leiliane, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Se Maria é imaculada, sem pecado, sem pecado. Como pode ela ser sem pecado se ela é descendente de Adão e Eva? Aí é que está a Leiliane. Quando o Papa proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, no dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, o Papa disse: pelos méritos
da morte do seu Filho na cruz, pelo sangue do Cristo, Deus impediu o pecado original de tocar Maria na hora da sua concepção, a hora que ela foi gerada no seio da sua mãe. Alguém pergunta, como se Jesus não tinha nem nascido ainda? Como é que pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus, pela cruz de Jesus, Deus impediu que ela fosse tocada pelo pecado original? É que não existia, Jesus não existia ainda para nós, mas para Deus não tem um tempo. Para Deus não existe tempo. Para nós, Jesus ainda ia nascer, né? Mas Deus, Ele é um instante que não passa. Para Deus só tem presente, para Deus não tem passado nem futuro. Então, para Deus tudo é presente. Então, Ele aplicou a redenção a Maria para que Maria não fosse tocada, por quê? Porque seria a mãe do seu filho. Como é que a mãe de Deus vai ser tocada pelo demônio, pelo pecado original? Então, na bula pontifícia, Inefabilis Deus, o Papa Pio IX deixou isso bem claro. Ok? Priscila Brito, se o Papa é chamado de o Santo Padre, por que é preciso, depois da morte, a canonização? Ô Priscila, esse título Santo Padre não quer dizer que o Papa seja santo. Não. A Igreja canonizou muitos papas, muitos. Os 30 primeiros papas da Igreja, praticamente todos foram canonizados, porque todos foram mártires, né? Lino, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, até Eleutério, etc. Então a Igreja canonizou agora João 23, canonizou João Paulo II. Veja, Paulo VI ainda é beato. Pio IX ainda é beato, não é ainda santo. Então o título Santo Padre é um título assim, meio honorífico. Não quer dizer que todos os papas sejam santos. Santo no sentido de ser canonizado sem um processo. Cristiane Pereira, o que a Igreja Católica diz sobre os filmes de Harry Potter? Bom, precisa tomar cuidado. A Igreja não... Eu não conheço um parecer emitido pela Igreja sobre esses filmes, pode ser que exista. Agora, a gente tem que olhar essas coisas com o discernimento católico e ver se serve ou se não serve. Olha, é um livro cheio de fantasia. É um filme, tanto o livro quanto o filme, cheio de fantasia. E outra coisa, cheio de esoterismo, cheio de ocultismo, cheio de bruxa, cheio de não sei o quê. É bom isso? Eu não aconselharia para meus filhos nem para meus netos, sinceramente. Para quê? Eu acho que tem coisa melhor que você pode dar para os seus filhos lerem, né? Romero, Minas Gerais, pergunta o seguinte, é errado rezar o terço ou qualquer outra oração durante a Santa Missa? Ô, Romero, em princípio é errado. A missa é uma oração, de ponta a ponta. Agora, eu acho que tem algumas exceções. Por exemplo, às vezes eu vou na missa e não escuto nada que o Papa está falando, o padre está falando. Por quê? Porque o som é ruim, eu sou meio surdo, eu uso aparelho de ouvido. Aí eu vou fazer 15 minutos ali sem entender nada, aí eu fico rezando. Aí eu rezo o texto da misericórdia, eu rezo até o texto comum. Não é porque eu não queira escutar o que o padre está falando, que eu não estou ouvindo nada, não estou entendendo nada. Então também eu ficar ali 15 minutos sem fazer nada, aí eu fico fazendo outras orações. Ou então, hoje também tem uma saída boa, né? Eu pego o celular, abro as leituras, ou outros textos da Bíblia, e fico lendo texto da Bíblia, enquanto acaba a homilia. Não é porque eu não quero ouvir a homilia, é porque se você não está escutando, o som está péssimo, paciência. Aliás, uma coisa muito importante, nós precisamos ajudar os párocos a colocar um som muito bom na igreja. Por quê, gente? A moçada escuta muito bem, mas está provado que a pessoa a partir de 60 anos não escuta direito. Não escuta. Entendeu? E sem contar os traumas acústicos, a pessoa nova não escuta. Então, o som tem que ser bom, e o som bom, ele custa muito caro, muito caro. Você vai na Basílica de Aparecida, por exemplo, que beleza! Aquela basílica imensa, qualquer lugar que você vai na Basílica, eu que sou meio surdo, escuto tudo. Mas sabe quanto custa um som daquele? Muito caro, 100 mil reais, 200 mil reais. Mas nós temos que pôr na igreja um som bom. É obrigação nossa. O padre não tem esse dinheiro. Entendeu? A gente também não pode ficar culpando. Eu estou falando aqui de som ruim, de repente alguém pode pensar que eu estou culpando os padres. Não estou, não. Porque custa caro, sei que custa caro.
Mas olha, gente, eu estou vendo coisa, não tem padre hoje colocando ar-condicionado nas igrejas. Está errado? Não, está certo. O Brasil faz muito calor. Faz muito calor. Se os paroquianos pagam o ar-condicionado, ajuda o padre a pagar a conta de luz que fica mais alta. Ora, por que não ter um conforto melhor? Ó, vocês estão vendo, nós estamos com o ar-condicionado ligado aqui. Primeiro, porque os aparelhos precisam de ar-condicionado. Segundo, porque é mais agradável, a gente fica mais confortável, você presta mais atenção. Então, não é um luxo pelo luxo, não, é uma necessidade. Agora, então, preciso entender o seguinte, as paróquias precisam de dinheiro. É caro um ar-condicionado, é caro um bom som, entendeu? É caro um bom. Aí, olha, gente, aí é tal história, né? Eu vou falar aqui, não é para desprestigiar nós, não. Mas qualquer igreja americana que você vai, tem ar-condicionado, tem ar quente no inverno, entendeu? Tem um som muito bom. Claro, o americano tem dinheiro, o dízimo lá é muito... Mas eu acho que aqui também a gente pode melhorar as nossas igrejas. Nós temos igrejas excelentes no Brasil. Eu ando muito pelo Brasil, nós temos igrejas excelentes no Brasil. Mas tem igreja pobre que não tem um bom ar, não tem um bom som, pelo menos um bom som precisa ter. Vanessa de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Qual evangelho foi escrito primeiro, Marcos ou Mateus? Vanessa, há uma dúvida aí. Dom Estevão Bittencourt dizia que o primeiro foi Mateus, porque foi escrito em hebraico, Mateus era apóstolo, acho que foi o primeiro que escreveu. Marcos escreveu o evangelho lá em Roma com as pregações de São Pedro. Então, não sei, isso não é muito importante. O importante é que os dois foram escritos por volta do ano 50 e foram os primeiros evangelhos. Vilma, Guaratinguetá, São Paulo. Porque às vezes parece que algumas pessoas têm mais bênçãos de Deus em sua vida do que outras. É possível isso? Ô Vilma, essa pergunta é muito difícil de responder. A gente não deve se preocupar se outra pessoa tem mais bênçãos do que a gente, não. Esquece isso. Peça a Deus o que você precisa. Jesus disse, pedi e receberei. Batei, abrir-se-vos-á. A gente tem que pedir, tem que insistir no coração de Jesus. Agora, a igreja ensina o seguinte, a oração tem que ter 3 qualidades. Primeira, humildade. Peça a Deus com humildade. Não faz que nem aquele fariseu que foi lá na igreja, Jesus conta, né? Oh, Senhor, louvado seja, porque eu não sou igual aquele desgraçado, aquele publicano, lá pecador, que não paga dízimo. Tá, oração com humildade. Segundo, a oração ser confiante. É aquele livro que eu mostrei ali, o Breviário da Confiança. Esse livro aqui ensina isso. Esse livro aqui, ó, é doutor nesse negócio, Breviário da Confiança. Terceiro, perseverança. Pede outra vez, pede de novo, pede uma vez, até Deus atender. Jesus ensinou isso. Aquela parábola dos 2 vizinhos. O vizinho bateu na casa do outro à meia-noite, ó, me arranja um pouco de pão aí que eu recebi visita e eu não tenho pão. O outro disse, já estou dormindo, não me incomoda. O que Jesus falou? Se o vizinho que precisa do pão ficar batendo na casa do outro sem parar, o outro vai levantar. Se não for por bem, vai ser por mal. Mas você pode deixar de ser incomodado. Ora, o que Jesus está dizendo? Faça isso com Deus. Mas por que Deus quer um negócio desse? Fazer a gente ficar ali, ó. Por quê? Sabe por quê? Porque quando você faz assim, você está provando para Deus que você tem fé, que você acredita, e que você não vai sair dali enquanto você não receber aquela graça. Não foi o que a mãe de Santo Agostinho fez? 20 anos, ele conta na sua obra, Confissões, que a mãe dele 3 vezes por dia entrava na igreja, de manhã, de tarde e de noite, ia lá no sacrário e dizia, Senhor, converte meu filho. Não pedia mais nada, que ele seja um bom cristão. 20 anos, gente. Deus converteu Santo Agostinho. Ah, mas demorou muito? Demorou, só que teve uma coisa. Ela pedia só a conversão. Deus deu a conversão, fez dele padre, fez dele bispo, fez dele doutor da igreja e fez dele os maiores santos da igreja. A mãe pedia só a conversão. Então Deus deixou acumular as graças. Quando abriu as comportas da graça, saiu um santo doutor dali.
Então, não se preocupa se alguém recebe mais bênção ou não. Bota teu joelho no chão. Com confiança, com perseverança e com humildade. Ok? Olha, eu escrevi um livrinho sobre isso. Eu estou escrevendo uma série de livrinhos explicando essas coisas, né? Um livrinho que eu escrevi, qual a importância da oração? É sobre isso. Como eu rezar, como ser perseverante, como... Esses livrinhos aqui são para trás de assuntos específicos, né? Como entender o Apocalipse. Quanta gente me pergunta, quem é Deus? Foi feita na internet uma pergunta, né, internacional. Qual é a pergunta que você gostaria de receber, de ter a resposta? No mundo inteiro. Olha a pergunta que ganhou o primeiro lugar. Quem é Deus? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Né? Você sabe o que é ideologia de gênero? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Esses livrinhos são para a gente ir tirando essas dúvidas. Eu estou lançando agora mais uns 4, que é sobre temas assim ligados à história da igreja. O que foi o caso de Galileu? O que foram as cruzadas? O que foi a Inquisição? O que foram esses casos de história da igreja? O que foi a reforma protestante de Lutero, né, etc. Luna de São Luís, no Maranhão. Toda pessoa pode comungar de joelho? Pode, Luna. Pode. O missal romano, né, não é um missal romano, não. Uma norma do Vaticano, que eu tenho no meu computador, está lá, aprovada pelo Papa João Paulo II, diz o seguinte: qualquer pessoa pode receber a Eucaristia na boca, se quiser, e de joelho, se quiser. E ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Nem o ministro, nem o padre. Eu estou falando isso porque eu tenho um documento comigo. Eu não falo uma coisa aqui sem eu estar documentado. E se alguém quiser a cópia desse documento, mande para mim o e-mail que eu mando a cópia para você. Não é o comum as pessoas comungarem de joelho. Porque no Brasil está autorizado a gente comungar de pé e está autorizado comungar, receber na mão. Então a pessoa pode receber na mão e é o normal. Mas está escrito que ninguém pode impedir a pessoa de comungar de joelho e comungar na boca se ela quiser. Se alguém duvidar disso, vá ler o documento. Bruna Souza, posso fazer parte do Ministério Extraordinário da Sagrada Eucaristia? Ministro da Eucaristia, né? Sendo separado da minha esposa, conversei com alguns irmãos em Cristo e me disseram que este é um chamado de Deus. O que a Igreja Católica pensa? Ô Bruno, quem decide é o bispo. É o bispo que dá, né, a autorização, faz a investidura do ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia. A pessoa a ser separada, ela não está proibida de comungar, se ela não tiver uma segunda união. Se ela separou, houve um problema sério no casamento, separaram, o casamento não acabou, ela continua casada, só que ela não está vivendo junto mais. Ela pode comungar? Pode. Claro que aí ela vai ver com o seu confessor as situações todas. Se ela pode comungar, eu entendo que pode ser ministro extraordinário da Eucaristia. Agora, claro que quem dá a investidura é o bispo que autoriza. Então aí o bispo que decide a questão. O bispo às vezes delega para o pároco esse poder de decidir. Então converse com o pároco. Se o pároco autorizar, acabou. Posso começar um grupo de oração da Renovação Carismática Católica sem uma paróquia? Pode, tem muitos lugares. Bom, na verdade, gente, todo mundo está dentro de uma paróquia. O mundo inteiro está dividido em paróquias. Não tem ninguém que está fora de uma paróquia. Até quem mora na roça pertence a uma paróquia. Eu acho que a pessoa que está dizendo aqui, ela está longe, talvez, da matriz da paróquia. O grupo de oração pode ser aberto em qualquer lugar, na sua casa. Entendeu? Não tem problema. Rezar não é proibido. Uma família que está rezando o texto é um grupo de oração. Não tem problema. Ok? Pode-se pular o credo depois da homilia? No domingo, não. Domingo, a missa de domingo é obrigatório rezar o credo. Basta ver o missal romano. Olha lá o missal romano que ele fala claro. Não pode deixar de rezar o credo na missa do domingo.
Por que os padres não orientam os casais a usar o método natural? Não, tem muito padre que orienta assim. Ó, os padres aqui da Canção Nova tem cerca de 50 padres. Os padres orientam sim. Tem padre que não sei, ou não entende direito do método, ou às vezes de repente nem acredita, né? Mas não são todos, tem muitos padres que orientam assim. Acabou? Acabou. Muito bem, olha, nós estamos aí encerrando o programa. Eu quero agradecer a vocês que vieram participar aqui ao vivo, ok? E estaremos amanhã com a nossa Escola da Fé, às 20h40, aqui nesse mesmo auditório Santa Clara. Quem quiser participar, venha. Não precisa telefonar, não precisa marcar hora e nem nada disso. Tá? Quero mostrar os livros, é isso que está faltando mostrar aqui? A produção está me indicando ali. Alguns livros importantes que nos ajudam. Senhor, tem de piedade. Maravilhoso. Scott Hahn. Scott Hahn, aquele ex-pastor presbiteriano, doutor em teologia bíblica pela Universidade da Pensilvânia. Eu estive 2 vezes na casa desse homem. Ele batia pesado contra a Igreja Católica, na universidade. Só que um dia aí se converteu. Se converteu assistindo à missa. Até escreveu aquele livro maravilhoso, né? O Banquete do Cordeiro. Né? E agora escreveu isso: Senhor, tem de piedade. Em inglês, Lord, have mercy. Né? Ele fala, a confissão é um sacramento de cura. Um ex-protestante falando da confissão. Uma maravilha. Ok? Para entender o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração por excelência. Mas a gente tem que entender o Pai Nosso. Santo Agostinho dizia, o Pai Nosso contém tudo que a gente precisa pedir a Deus. Então, é um livro para ajudar essa meditação. Mulheres sofridas. A capa aqui desse livro fala tudo, né? Essa lágrima aqui no rosto dessa mulher fala tudo. Quem é a mulher sofrida? Aquela mulher abandonada pelo marido, aquela mulher que está com o filho na droga, aquela mulher com aquela doença terrível no seu filho. As lágrimas das mães. A mãe de Santo Agostinho, depois de uns 15 anos que Santa Mônica rezava por Santo Agostinho, e Santo Agostinho não se convertia, ela foi conversar com o bispo de Milão, Santo Ambrósio, e Santo Ambrósio fala assim, minha filha, não é possível que Deus não converta o filho de tantas lágrimas. Olha que bonito, né? Não é possível que Deus não converta um filho de tantas lágrimas. A lágrima da mãe tem muita força, gente. A lágrima da esposa tem muita força. Muito bem, até o próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!